assim, em alto estilo, eu quero chamar o Romário Ananias, que é analista de negócios aqui na ThoughtWorks. E ele veio nos apresentar um case muito legal, que é o case do Big Game do BBB. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre aprendizados na construção de um MVP e considerando que foi um MVP para o maior reality show do Brasil. Eu chamo o Romário para ficar com vocês, então. Desejo uma ótima sessão. A gente se vê depois do almoço. Obrigado, Rai. Boa tarde, pessoal. MVP e maior reality show do Brasil, quase que, né, parece que não vai combinar muito, né? Bom, meu nome é Romário, eu sou uma pessoa branca, um homem branco, de cabelos pretos, cacheados, tenho barba, estou usando uma camisa branca e o meu fundo é da XConf, é um azul escuro com alguns símbolos geométricos coloridos. E eu vou projetar aqui para a gente começar essa conversa. Acho que todo mundo está um pouco curioso de saber como que é o Fantasy Game do Big Brother, como que foi esse desafio. Primeiro, assim, o que é Fantasy Game, né? Talvez muitas pessoas aqui já conheçam, já tenham jogado alguma coisa de Fantasy Game aqui com o Cartola, por exemplo, mas basicamente ele é um jogo geralmente virtual que você monta uma equipe escolhendo jogadores da vida real, muito comum em campeonatos de futebol. Ele é um mercado super grande que tem muito crescimento no Brasil e no mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Índia. Ele está ali, possivelmente pode chegar a valer 50 bilhões de dólares até 2027. Então, a gente está falando de dinheiro aqui também, né? Fantasy Game movimentando muito valor no mercado global. E no Brasil, um dos maiores, e que também está no Grupo Globo, é o Cartola, que faturou ali em 2020 14 milhões de reais só com as assinaturas, sem considerar a parte de propaganda e tal. Então, o pessoal pagando ali a versão Pro do Cartola, que é o mais conhecido, um dos mais conhecidos que a gente tem no Brasil, né? Que você escolhe, monta um time escolhendo jogadores de futebol da vida real, e aí, dependendo do desempenho deles, você ganha ou perde ponto, e basicamente é isso, um fantasy game, né? E a gente vê muito forte em futebol, basquete, beisebol, mas por que não um reality show? Qual que seria a relação de um fantasy game com um reality show? E falando ainda mais do Big Brother, que é o maior reality show do Brasil, que em 2022 bateu recorde de faturamento. Ele ganhou ali, faturou mais ou menos 1 bilhão de reais, então não é pouca coisa. Já temos 22 edições, e no Brasil ele é produzido e exibido, obviamente, pela Globo, né? E a gente imaginou, a ideia foi como que a gente pega essas duas potências e une elas, para a gente experimentar alguma coisa assim. Será que o fantasy game faz sentido para um reality show? Será que as pessoas que acompanham reality show realmente querem um jogo nesse estilo? E aí nisso surgiu o Big Game BBB. E antes, o beta dele para 2022 foi uma solução bem mais simples de um jogo completo, realmente para a gente entender se ia ter esse match de público, se as pessoas iriam gostar, porque a gente está falando de um público diferente daquele que acompanha futebol, por exemplo, e também trazer um pouco mais de interatividade para quem está acompanhando a casa, né? A gente tem a votação, mas o que mais além da votação a gente consegue ter para o público que está aqui fora assistindo e discutindo, né? E a ideia surgiu inicialmente por planilhas, olha só, o Excel aí na nossa vida de novo. 3 pessoas da Globo utilizavam planilhas com um grupo de amigos para simular um fantasy game. As pessoas iam lá, falavam para eles assim, meu grupo dessa semana vai ser X, Y e Z. E aí, acompanhando, ganhando e perdendo pontos, entre eles tinham um ranking, e viram que super estava dando certo. Se as pessoas engajavam, conversavam, trocavam ideia, trocavam até estratégias de como que eles estavam pensando nos grupos, e aí, a partir disso, eles montaram a ideia de um produto digital, o Big Game, e levaram para o Ideação. O Ideação é uma incubadora de projetos da Globo, que várias pessoas vão lá, podem dar um pitch, eles vão escolher algumas ideias para investir. E aí, o Big Game foi escolhido, e para ser desenvolvido,
a TorchWorks entrou em parceria com o Media Tech Lab, que é um laboratório de inovação da Globo. E aí, a partir disso, a gente teve 3 meses para lançar o produto, porque a gente precisava lançar ali antes do Big Brother. Então, começa aquela conversa, assim, 3 meses para um projeto. Todo mundo aqui já deve ter passado por alguma coisa do tipo, né? E aí, quais que eram os desafios, então? Primeiro, entregar, colocar a mão, terminar, desenvolver alguma coisa que pudesse ir para a mão das nossas usuárias. E aí, a expectativa inicial do jogo, o que eles tinham planejado, assim, o que a gente tinha planejado, levado para o pitch, era um escopo muito grande, assim, pensando no produto inteiro, assim, já estável, bastante evoluído. Então, a gente tinha que construir o aplicativo iOS e Android, uma solução, uma arquitetura back-end, subir bancos de dados e tudo mais. Tinha uma aplicação web para gerenciar o jogo, então colocar quem foi o líder da semana, quem foi o anjo, fazer o processamento dos eventos, o processamento do ranking. Dentro do jogo, a gente tinha 5 dinâmicas de pontuação, que além do Fantasy Game, né, o core do Fantasy Game seriam mini-games para trazer um pouco mais de interatividade ali dentro do game. 3 rankings diferentes, então, como que, além de ganhar pontos, eu consigo gerar competitividade, e para isso foi pensado em 3 rankings diferentes. E a gente também, quando a gente fala de Globo, a gente está falando de um volume de pessoas muito grande, né? Um impacto muito grande. Então, era necessário pensar todo o processo de sustentação, não só de sustentação tecnológica, mas também de suporte ao usuário, como que a gente vai conversar com essas pessoas, como essas pessoas vão entrar em contato com a gente. Então, tinha o chat, tinha o SAC, a central de atendimento. E, além disso, tinha o nosso desafio de Go Live, como que a gente ia para o mercado, como que a gente ia lançar, ia comunicar esse produto. E aí, assim, muita coisa para 3 meses, então a gente tinha que diminuir a expectativa. Como que a gente começar essas conversas difíceis que todo mundo aqui deve ter, do tipo, amei, perfeito, está muito lindo, mas vamos ajustar algumas coisinhas aqui, vamos ver o que a gente consegue entregar para esse ano, para essa edição, que vai atingir o nosso objetivo de validar ali a aceitação. E uma das primeiras coisas que a gente decidiu foi limitar a entrada de pessoas. E para limitar a entrada de pessoas, a gente colocou que o produto seria liberado somente para algumas pessoas convidadas, que inicialmente foram os assinantes do Globoplay. Depois, quem não era assinante podia entrar numa fila de espera, que a gente liberou essa fila de espera, a gente conseguiu trazer essas pessoas para dentro. E umas 4 semanas depois do jogo, a gente tirou a lista de espera de vez e liberou para todo mundo. Mas a ideia aqui foi diminuir a complexidade de arquitetura, não ter que pensar numa solução muito escalável pelo tempo que a gente tinha. Mas aí a gente ainda tinha uma infinidade de funcionalidades ali para fazer, e a gente não queria, para facilitar essa conversa, a gente não queria dizer não, porque tudo era muito legal, assim, a gente via os minigames, era muito divertido, a gente tinha muito interesse em fazer acontecer, e a gente sabia que possivelmente ia ter muito sucesso. E aí, para ajudar nessa conversa, nessa priorização, a gente usou o Moscou, porque nele a gente consegue dizer assim, ó, a gente não vai descartar, a gente só está falando que ele não é tão importante para agora, não é tão importante para essa edição, para esse beta, para esse MVP. Então, a gente conseguiu pegar tudo o que tinha e colocar umas caixinhas do must have, should have, could have, e o won't have a gente praticamente não usou, só para uma decisão mesmo mais estratégica lá, que foi que nem teria muito impacto no desenvolvimento, mas a gente conseguiu trazer essa sensação, facilitar a conversa com os stakeholders de, olha, é legal, tudo é importante, mas talvez a gente só precise reorganizar e decidir o que vai entrar para esse ano, porque não é um produto que dá para você evoluir ao longo dos anos, né? Você tem uns time box bem definidos. E aí a gente saiu desse sequenciador do lado esquerdo, né, bastante funcionalidades, pensando no MVP para o dia 10 de janeiro, para essa organização do lado direito,
que a gente tentou trazer, a gente se comprometeu, trouxe o compromisso com o time de atender o que era Manchester, Stuttgart, para o dia 10 de janeiro, e ficou 60% menor do que o escopo inicial que a gente tinha. Lembrando que a gente ainda tinha o desafio de fazer todo o suporte, levantar a arquitetura, 2 aplicativos, né, tanto Android quanto iOS. E, por fim, foi o que deu mesmo. A gente conseguiu fazer o must-have. Algumas coisas do could-have entrou durante o programa, mas não foi o nosso principal, assim. A gente focou em algumas melhorias que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, dado esse desafio de repriorizar, reorganizar, e assim, muita correria, muita dedicação, um time super engajado para construir, desenvolver alguma coisa que fosse jogável, que trouxesse uma experiência bacana, assim, que seja uma continuidade do BBB, né, do Grupo Globo, assim, a gente espera uma qualidade muito boa, né, então a gente trouxe isso ali para o início do programa, sem perder as primeiras semanas. E aí, dado isso, né, dado esse momento de desenvolvimento, entregar, a gente tinha o segundo desafio, que era entrar na casa. Sabe aquele momento que os participantes entram, que é tipo um pipoca, assim, a gente nunca viu uma pessoa na vida, e só por ele passar na porta, ele é famoso, ele tem 1 milhão de seguidores. Foi basicamente a sensação que a gente teve. Só de colocar o produto no ar, com o nome Globo e BBB, a gente ganhou uma fama, assim, que a gente não esperava, a gente estava ali, vamos tímido, vamos devagar, a gente não tem capacidade de aguentar um monte de gente aqui, vamos, né, com calma, mas calma não existe quando se fala de Big Brother, da torcida do Big Brother. A gente, logo que a gente mandou os primeiros e-mails, os primeiros convites, a galera tirou print, olha aí o print, né, sempre ganhando força, e colocou em grupos de Telegram do Big Brother. Para quem é fã do Big Brother, quem já participou em grupos de Telegram, sabe a força que eles têm. É muita gente comentando lá. Então, já trouxe um engajamento super alto. A galera já começou a baixar o aplicativo. De lá, foi para o Twitter, muitas postagens, assim, perfis verificados. E o pessoal nem sabia direito o que era o game. Assim, só era Big Brother, vai ter novidade, vai ter um jogo. E começou esse buzz. E assim, a gente não fez postagens em perfis oficiais da Globo. A gente não fez nenhuma matéria assim publicitária. Foi tudo extremamente orgânico e a gente quase entrou nos trend topics do Twitter, né? Infelizmente, esse foi um dos feitos que a gente não teve, mas teve vários outros aí que foi bem interessante. Isso sem a gente fomentar, só com um e-mailzinho lá falando para alguns assinantes do Globoplay. E, além disso, né, a gente viu até os portais de notícia criando matérias sobre o jogo. Então, a gente saiu no BuzzFeed, no Popline, o UOL também fez, o Tech Tudo. Então, foi interessante assim, ver a velocidade que as pessoas têm quando o assunto é Big Brother. E aí, antes do programa iniciar, só naquele pré-game ali, pré-BBB, 5 dias mais ou menos, a gente teve 100 mil downloads, contando iOS e Android, na categoria entretenimento. A gente ficou em segundo lugar, perdendo só ali para o Globoplay, que também é da casa, né, do Grupo Globo. E também tem esse engajamento super alto, porque está no Big Brother. E a gente apareceu em 16º ali nos aplicativos gratuitos, mas um pouquinho mais para frente, uns dias depois, a gente ficou em segundo lugar. Eu acho que foi uma experiência que eu nunca imaginei passar, ver um aplicativo que eu trabalhei, que eu estava ali junto com a equipe, ser o segundo aplicativo mais baixado na Apple, na categoria gratuitos. Assim, que a competição é muito forte ali, e ver aquilo trouxe uma satisfação pessoal muito grande. Assim, não imaginava que eu fosse ver assim, algo que eu coloquei à mão, tendo tanto destaque assim na loja, né? Só que aí, beleza, todo mundo feliz, animado, né? O produto mostrando força, uma aquisição sem fazer muito trabalho, e era só falar Big Brother, que o povo baixava, se inscrevia e estava lá esperando. Só que isso gerou alguns desafios, né? São as nossas outras dificuldades aqui. A gente viu a euforia do público impulsionando o nosso produto, só que
A maioria das pessoas mal sabia o que era um fantasy game, não tinha experiência com esse conceito, não sabia muito bem como que ia funcionar o jogo. A gente depois viu que eles também não conseguiam entender qual que era a forma de pontuação, como ganhava ou perdia, como era gerado o ranking, como que era a dinâmica do jogo em si, né? E a gente viu o volume de acessos simultâneos muito alto, porque a gente tinha os palpites, e os palpites tinham janelas de tempo para você fazer. E o pessoal deixava para fazer quando estava próximo ali da dinâmica da prova em si, né? Da prova que ia acontecer dentro da casa. Então, a gente tinha um volume de acessos simultâneos alto que a arquitetura não estava suportando. E tem até uma curiosidade aqui, que quando a gente abriu a janela para montar o primeiro grupo, eu e uma outra pessoa fomos mandar um push, né? Aquele momento especial de mandar um push para a base pela primeira vez, falar com as nossas usuários, uma experiência super legal, assim, né? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. E aí, na animação, a gente mandou para todo mundo. Nem fez uma segmentação, disparou. Bora que bora, é a vida, né? Big Brother, é isso aí. E aí foi uma enxurrada de gente entrando ao mesmo tempo, assim, a solução não aguentou, a gente teve disponibilidade, mas foi legal, né? Aquele problema que é bom de ter, muitas pessoas usando o nosso produto. E para a gente responder a isso, a gente não perder a relevância do nosso produto com as pessoas, né? Garantir que elas vão continuar com a gente naqueles 4 meses de programa, a gente pensou em 2 momentos aqui. A gente pensou em 2 estratégias. Uma, estabilizar o app, garantir, então, que a gente não ia ter disponibilidade, que as pessoas iam conseguir fazer os palpites dela, montar o grupo delas com experiência fluida e resolver os principais crashes, assim. Garantir que o aplicativo não ia ficar fechando, porque não tem coisa pior do que você abrir o aplicativo e ele fechar na sua cara, né? É igual a porta fechando na cara. Então, a gente queria estabilizar isso, essa parte mais técnica, assim, garantir que está funcionando, que está maduro, e aí uma parte do time, principalmente o time back-end, ficou focado nisso, algumas pessoas mobile também, e do outro lado, a gente tinha a estratégia de melhorar a experiência, como que a gente consegue comunicar melhor para as pessoas qual a dinâmica do jogo, qual a dinâmica de pontuação, o que é um fantasy game, por que ela tem que montar um grupo pensando estrategicamente, não de torcida, porque às vezes estou torcendo para um participante, só que ela é péssima nas provas, né? Não ganha nada. Então, não é interessante eu ter ela no meu grupo. E aí, trazer essa dinâmica para as pessoas foi interessante. A gente precisava promover mais isso. A gente sabia que estava devendo algumas coisas, comprou o risco e foi assim mesmo, né? A gente decidiu cortar lá atrás e agora a gente ia ajustando isso com o percurso. No percurso. E a gente tinha o desafio aqui também do tempo. Eram 4 meses de edição. A gente precisava resolver isso logo no começo, porque a gente queria fazer novos incrementos e ainda tinha uma nova dinâmica para adicionar no fim do jogo, né? Afinal, eram só 4 meses. A gente não tinha como ficar... Não adiantava a gente lançar uma solução em maio, quando o programa estava no fim. E não fazia mais diferença, sabe? E aí a gente precisava, então, pensar em coisas curtas, rápidas, que ia melhorar rápido a vida dos nossos usuários. Então, estabilizar o jogo, ficou um time ali atuando nisso, né, garantindo essa parte mais técnica, e melhorar a experiência. Vou falar um pouquinho aqui como que foi isso. Primeiro, aí, para melhorar a experiência, a gente entra no momento aqui do Twitter, né? Acho que muita gente que deve conhecer, se não usar o Twitter, pelo menos conhece o Twitter. E ele foi uma ferramenta, assim, sensacional para nós. Foi o melhor saque que a gente poderia ter, o melhor canal de comunicação com as pessoas. E a gente viu, assim, experimentou o que é o Big Brother no Twitter, mas olhando para o Big Game, né? As pessoas, naturalmente, falavam do jogo lá dentro. Falavam a sensação delas, os sentimentos delas, como que elas montavam o grupo, por que elas montavam. Elas divulgavam o produto, elas falavam que estava ruim, o que não estava entendendo. E era interessante até que a gente via as pessoas, uma ajudando a outra, assim, eu não entendi muito bem isso, aí chegava uma outra pessoa, ia lá e ensinava. A gente viu até influencers, assim, pessoas querendo ser influencers do
do Big Game, criando perfis de Big Game para falar do jogo, para ensinar, dar dicas e tal. Então, o Twitter foi esse canal super relevante para a gente coletar o feedback, entender as principais dores, entender a relação das pessoas com o game também. Aí a gente viu aqui perfil verificado falando sobre como ele não estava entendendo a pontuação, por que tinha gente na frente dele no ranking. Aqui outra pessoa falando também que não entendia muito bem a pontuação. Essa pessoa estava na dúvida se ia conseguir alterar o grupo dela ou não ao longo das semanas, e assim sucessivamente, tanto reclamações quanto sentimentos, experiências. No começo foi bastante reclamação, porque estava nesse momento de tração, de entender como que funcionava o fantasy, o que estava legal, não estava legal, o momento de entender o produto em si, né? E aí a gente pegou tudo isso, pegou vários prints aqui, pegou comentários na loja e falou assim, como que a gente resolve isso de forma rápida? A gente precisa resolver nas primeiras semanas para não perder esse público. E a gente foi para uma dinâmica mais de quick wins, coisas simples que a gente consegue fazer, que vai trazer um valor muito grande para nossos usuários. Então, a gente pegou todas aquelas reclamações, dores, e a partir delas conseguimos identificar, categorizar as principais, olhando para as dinâmicas que a gente tinha. Então, para o ranking, o que o pessoal estava sentindo de dor? Para o grupo, que era o core do Fantasy Game, quais eram as dificuldades? Para o palpite, para a pontuação? E aí, a partir disso, a gente co-criou soluções que fossem extremamente simples, que não tivesse muito impacto para o back-end, porque o back-end estava tentando estabilizar a solução lá, e que trouxesse mais fluidez para as nossas pessoas, para elas não desengajarem. E a gente saiu aqui com mais ou menos 10 ideias. Dessas 10 ideias, 8 foram entregues em 1 mês e meio, né? Então, mas a gente não deixou para entregar tudo depois de 1 mês. A gente praticamente fazia release semanal, no máximo quinzenal, assim, era muito release. Como nossos usuários eram bastante heavy users, assim, eles não se importavam tanto em fazer os updates, e era muito interessante que a gente lançava uma atualização muito rápido. A gente viu um print no Twitter da galera falando que gostou, ou se não gostou também falava que não gostou, às vezes até de forma bem direta. E aí foi interessante a gente ver esse feedback, assim, a gente não precisava perguntar para as pessoas diziam entre amigos o que elas estavam sentindo e a gente estava ali só observando. E aí, quando a gente conseguiu entregar essas melhorias e estabilizar a app, a gente teve alguns resultados positivos. Aqui, deixa eu mostrar um exemplo também. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o Gabarito, que foi uma página web super simples, que a gente colocou um link no aplicativo para as pessoas entenderem quem que venceu alguma prova e quantos pontos aquela pessoa ganhou, caso você tivesse ela no grupo. E uma outra que foi ainda mais legal, a gente viu muito feedback positivo, foi colocar a pontuação debaixo dos participantes. Então, a galera começou a perceber como cada grupo, cada participante te dava pontos ali, e entender como que você chegava na sua pontuação ali dentro do ranking. E aí a nossa nota subiu muito, a gente saiu de 2.8 para 4.8, a gente teve uma estabilização de 95% da app sem crash, tanto iOS quanto Android, e a nossa disponibilidade de back-end de arquitetura ficou em 98%. E, por fim, a gente ainda tinha um último desafio, que era vencer o Big Brother. As últimas semanas eram aceleradas, né, dentro da casa, então o Fantasy Game que a gente tinha desenhado inicialmente não atendia, e para isso a gente pensou numa dinâmica de pódio, né, uma feature nova, que as pessoas entravam e colocavam quem elas achavam que ia ser a campeã, segundo ou terceiro lugar. E aqui foi interessante que, além de, mesmo na reta final, a gente trouxe muitos usuários novos com esse poder da torcida, né? Então, não tanto estratégico, mas da torcida para montar o seu ranking, tirar um print, compartilhar nas redes sociais, e ainda sobrou um tempinho ali para o time montar uma retrospectiva que ficou disponível depois do fim da edição, para saber quantos pontos você fez, o seu desempenho assim durante a edição de 2022.
E aí, finalizando aqui, alguns big numbers para compartilhar com vocês. A gente teve 306 mil pessoas ao longo da edição jogando ali com nós, fazendo um teste para a gente, né? Praticamente. 500 mil downloads, a gente tem um volume muito alto de downloads, maior do que de jogadores, porque muita gente baixou, mas caiu na fila de espera, né? Depois acabou não voltando mais. Foram 36 mil menções diretas ao Big Game assim, no Twitter, muita gente falando, foi muito interessante isso. Mais de 1 milhão de grupos escalados, e aqui é o core do Fantasy Game, a gente viu que as pessoas realmente conectaram o Fantasy com o Reality, pensaram estrategicamente, viu que a gente conseguiu realmente ver que existia um match desses dois pensamentos, de Fantasy Game e Reality Show. Mais de 12 milhões de palpites realizados. Assim, o palpite era muito legal, o pessoal engajava super, compartilhava nas redes sociais, teve um volume bem alto. E é isso, gente. O desafio que foi trabalhar um pouquinho assim do Big Brother, experimentando uma coisa nova. Muito obrigada, Romário. Incrível a história.